Olá, tudo bem? Meu nome é Dari e hoje eu vou falar sobre a definição de tamanho amostral. Essa é uma aula para a disciplina de Introdução à Inferência Estatística, que é ministrada pelo professor Dr. Rodrigo Pavão, e eu sou monitora da disciplina. E o que seria esse tamanho amostral que é o tópico da aula de hoje? É o número de indivíduos em cada grupo experimental. E esses indivíduos podem tanto ser animais como seres humanos ou mesmo outras coisas, dependendo muito do tipo de pesquisa que a gente está falando. E qual a importância de se calcular o tamanho amostral adequadamente? Se a gente usa um tamanho de amostra muito grande, maior que o necessário, por exemplo, e nós temos uma pesquisa com animais, aqueles animais que são colocados a mais na pesquisa, que não eram necessários, eles também vão ter que ser sacrificados, e isso não é ético. Ou, por exemplo, se é uma pesquisa com seres humanos, com um tratamento novo, mais pessoas vão ter que ser colocadas em risco de forma desnecessária também. E se a sua pesquisa também tem uma amostra maior que necessária, vai acabar desperdiçando tempo, esforços e recursos de forma desnecessária e não é ético. Agora, se você usa um tamanho de amostra muito pequeno, menor que o necessário, você pode acabar falhando em ter resultados confiáveis e conclusivos, pode acabar não encontrando respostas significativas que existem e, da mesma forma, pode acabar colocando pessoas em risco de forma desnecessária, já que a sua pesquisa não teve nem o tamanho de amostra mínimo para conseguir resultados confiáveis. Também vai desperdiçar animais pelo mesmo motivo. E também tempo, esforço e recursos, e da mesma forma não vai ser ético. Dessa forma, é muito importante calcular corretamente o tamanho da amostra quando vamos realizar uma pesquisa. E ainda hoje, alguns pesquisadores acabam considerando que determinado número de animais ou pessoas por grupo é sempre adequado, como 6, por exemplo, mas isso em geral não tem base científica nem estatística. Então é muito importante que se calcule corretamente toda vez que você for realizar uma pesquisa o tamanho da amostra, para que ela depois tenha poder e consiga chegar a resultados conclusivos. E ainda hoje, infelizmente, muitos estudos usam tamanhos de amostra menores que o necessário, e assim muitos resultados significativos e informações úteis que poderiam ser obtidas não são. Então, para que não seja o seu caso, é importante tomar cuidado com isso. Existem muitos e muitos métodos para se calcular o tamanho da amostra. Um deles, o da análise de poder, ele é muito utilizado no meio científico, mas um outro que também é utilizado, por exemplo, em alguns casos que não dá para fazer análise de poder, é a equação de recursos. Mas também existem outros, por exemplo, para estudos em humanos, dependendo do design do estudo, existem também às vezes fórmulas específicas para se calcular o tamanho das amostras e outras questões a se levar em consideração. Então aqui são só dois exemplos desses métodos. Agora nós vamos ver algumas definições de conceitos que vão ser importantes para que vocês entendam o conteúdo da aula. Algumas vocês já viram, mas outras talvez não. Então, começando. A hipótese nula, como vocês já viram, ela normalmente é de que as médias entre os grupos são iguais. Então, de que não tem diferença entre as médias. E a hipótese alternativa normalmente é de que as médias diferem, entre os grupos. E como vocês já viram, nós temos dois tipos de erro. O erro do tipo 1, ou erro alfa, que é o falso positivo. É quando se considera que há um efeito, mas na verdade é só devido ao acaso. Ou seja, é a probabilidade de erroneamente a gente rejeitar a hipótese nula. Normalmente se usa o alfa sendo igual a 5%, mas isso é arbitrário. E o alfa é justamente essa probabilidade da gente ter esse tipo de erro. E o erro tipo 2, ou erro beta, que é o falso negativo, é quando se considera que não há um efeito, é uma diferença real, mas na verdade tem. Então, a probabilidade de erroneamente a gente aceitar a hipótese nula. Ele é mais difícil de controlar por estar relacionado a várias variáveis, mas normalmente se usa o beta igual a 10% ou 20%. É importante a gente deixar o beta sendo maior que o alfa. Se cometer um erro do tipo 1 é pior do que cometer um erro do tipo 2, ou deixar o beta menor que o alfa. Se cometer um erro do tipo 2 é pior do que cometer um erro do tipo 1. E se nenhum dos dois tipos de erro for pior, usa o alfa mais ou menos igual a beta. O poder é a probabilidade de se detectar um efeito se ele existir. Ou seja, é a probabilidade da gente corretamente rejeitar a hipótese nula. E ele é igual a 1 menos beta. Normalmente se coloca o poder sendo igual a 80 ou 90%. Mas quanto maior ele for,
maior vai ser o tamanho da amostra que será necessário. Mas é importante que o poder seja alto, porque isso aumenta a reprodutibilidade e a previsibilidade dos estudos. O sinal é a magnitude da diferença entre as médias dos grupos que vai se considerar importante. Ele é definido pelo pesquisador e é justamente a partir de onde que vai ser considerado importante o resultado relevante. E o ruído é a variação entre os indivíduos experimentais. Ele é o mesmo que o desvio padrão e deve ser baseado ou em estudos piloto ou na literatura prévia. E se não tiver dados sobre isso e nem for possível fazer um estudo piloto, o pesquisador pode estimar um intervalo do desvio padrão, então estimar qual seria mais ou menos um desvio padrão mínimo e um máximo, e ver qual que é o efeito dessa variação do desvio padrão no tamanho da amostra. O D de Cohen é a taxa do sinal dividido pelo ruído. É uma indicação geral do tamanho de um efeito, sendo que é a magnitude da diferença entre as médias em relação ao desvio padrão. Em psicologia, valores de D de 0,2, 0,4 e 0,8 são considerados respectivamente pequenos, médios e grandes. Então, seriam efeitos pequenos, médios e grandes. E na pesquisa animal, o ruído é mais controlado e dessa forma valores de D de 0,5 são considerados pequenos, de 1 médios e de 1,5 grandes. O método de análise de poder é um método muito utilizado para se calcular o tamanho das amostras necessárias. Para se calcular ele, o pesquisador precisa saber o nível de significância, o tamanho de efeito mínimo para ser considerado significativo, que é o sinal, o poder que ele vai considerar e o desvio padrão, que é o ruído. E aqui nós temos alguns passos que a gente precisa seguir para poder calcular o tamanho da amostra utilizando análise de poder. Aqui nós temos um exemplo em que se tem dois grupos, um que recebe o tratamento e outro que não, e a hipótese nula é de que não tem diferença entre as médias. Aí, para calcular o tamanho das amostras utilizando análise de poder, a gente precisa primeiro escolher a hipótese alternativa e ver se a gente só quer ver se existe uma diferença entre as médias, e aí a gente usa o two-sided, que é o mais comum. Mas se a gente quiser ver se as médias diferem em uma direção específica, a gente precisa usar o one-sided. Aí o passo 2 é escolher o nível de significância, que é o alfa, e normalmente se usa 5%. Mas em alguns casos também 1% e outros valores. O passo 3 é escolher o poder. Se a consequência de ter um falso negativo for muito grande, é necessário usar um poder maior, como 90%. Se não, pode ser uns 80%. E o passo 4 é obter o desvio padrão da característica de interesse. E o 5, estimar o sinal, que é o tamanho de efeito que interessa ao pesquisador. E o passo 6 é calcular o tamanho do efeito padronizado, o D de Cohen, que é igual à diferença entre as médias dividido pelo desvio padrão. E é o mesmo que a taxa sinal-ruído. Agora eu vou dar um exemplo de como você calcular a análise de poder. Nesse exemplo, nós temos um pesquisador que quer comparar o efeito de 2 remédios intravenosos na pressão sanguínea de cachorros que são internados na sua clínica. Esses cachorros que irão participar do experimento pesam entre 3,8 e 42,6 kg, e a média de suas pressões sanguíneas era 141 mg de mercúrio, com um desvio padrão de 36 mm. O pesquisador vai considerar que uma diferença de 20 mg de mercúrio ou mais é significativa, o nível de significância vai ser de 5%, o poder de 90% e o teste T vai ser two-sided. E dessa forma, a gente vai calcular a taxa de sinal-ruído, né, o D de Cohen, que seria o 20 dividido por 36, sendo 20 a diferença, né, que ele vai considerar de efeito, que para ser significativo, e 36 o desvio padrão. Essa divisão dá 0,56. E a gente arredondando para cima, né, para 0,6 e olhando nessa tabela aqui do lado, a taxa na taxa SN de 0,6 e considerando o poder de 90%, dá 59. Então, a gente teria 59 cachorros por grupo, de acordo com esse cálculo. A gente também pode, ao invés de olhar a tabela, calcular no R para ser mais preciso.
E lá a gente usa essa função por.t.test para fazer esse cálculo da análise de poder. Nele a gente coloca o delta, que seria o d de Cohen, ou a taxa de sinal dividido pelo ruído, que no caso era 20 dividido por 36, mas vocês também já podem colocar o valor que dá essa conta. O poder, que no caso era 90%, o nível de significância, que era 5%, e também que o teste T vai ser two-sided. E aí aqui ele dá o nosso valor de N, né? Quantos indivíduos precisa ter em cada grupo. Então aqui ele coloca que seriam 69 cachorros por grupo. E esse valor deu maior justamente porque aqui ele foi mais preciso e usou o d de Cohen justamente como 0,56, que nem tinha dado anteriormente. E no cálculo anterior que a gente tinha feito, a gente tinha arredondado para 0,6. Agora, continuando com outro exemplo, depois daquela primeira análise, o pesquisador resolveu analisar as mesmas coisas que ele tinha visto, mas dessa vez só em cachorros da raça Border Collie. E estes cachorros pesavam entre 17 e 23 quilos, tinham uma pressão sanguínea média de 108 milímetros de mercúrio e um desvio padrão de 9 milímetros, que vocês podem ver que é bem menor que os 36 milímetros que a gente tinha de desvio padrão anteriormente. Novamente, ele considerou uma diferença de no mínimo 20 milímetros como sendo significativa, o nível de significância de 5%, o poder de 90% e o teste T two-sided. Dessa forma, a nossa taxa sinal ruído, o d de Cohen, é igual a 20 dividido por 9, que dá 2,22, o que, de acordo com a tabela, daria 6 cachorros por grupo. Que vocês também podem observar que é bem menor que os 59 por grupo que a gente ia precisar na pesquisa anterior. Isso é justamente devido à menor variabilidade que tem nessa pesquisa, visto que o desvio padrão aqui é de 9 milímetros e lá era de 36. Então, usando os animais de uma mesma raça, o número de animais por grupo ficou 1 dividido por 11 do que era antes. E assim como a gente tinha feito anteriormente, a gente também pode fazer esse cálculo no R, só substituindo no caso o delta por 20 dividido por 9. E o nosso N dá 5,42, o que a gente também arredondaria para 6, e daria o mesmo valor que a gente tinha chegado no slide anterior. Agora eu vou dar mais alguns exemplos de como calcular o tamanho da amostra utilizando o método de análise de poder, isso para alguns tipos de testes específicos. E nesses exemplos que eu vou dar a partir de agora, a gente sempre vai considerar o nível de significância como sendo de 5% e o poder de 80%. E para esses próximos exemplos, a gente vai precisar do pacote PWR no R. E para instalar ele, a gente utiliza esses dois comandos aqui em cima, esses dois primeiros. E nosso exemplo aqui, um pesquisador quer saber se a variação de tempo médio que as pessoas dormiram durante a pandemia foi diferente de zero. A média da variação foi de menos 0,446 horas e o desvio padrão foi de 1,96. Aí, qual o tamanho da amostra necessário? Então, a gente primeiro instala esse pacote no R e depois calcula o tamanho do efeito, o d de Cohen, né? Então, a gente calcula o A aqui, e aí ele vai ser igual a menos 0,446, que foi a variação que a gente encontrou, média, e menos 0, que seria com o que a gente queria comparar, né? Que a gente quer ver se é diferente de 0. E a gente divide pelo desvio padrão, que é 1,96. E aí, a gente encontra o valor do A, que a gente coloca aqui nessa fórmula, pwr.t.test. A gente coloca o D igual a A, o D é o D de Cohen. A gente coloca o nível de significância de 5%, o poder de 80%, o tipo como sendo one sample e alternative two-sided. E dessa forma a gente encontra que o N, para cada amostra seria de 153,51 e dessa forma a gente arredonda para 154 pessoas por amostra, que seria o tamanho de amostra necessária para essa pesquisa. Para a gente fazer o cálculo do tamanho da amostra com o método de análise de poder para o teste T com duas médias, a gente calcula o tamanho do efeito como sendo igual a média 1 menos média 2, dividido pela raiz do desvio padrão 1 ao quadrado, mais o desvio padrão 2 ao quadrado, dividido por 2. E aí, aqui no nosso exemplo, nós temos um pesquisador que quer saber se o nível médio de proteínas no sangue de homens e mulheres varia no Brasil.
Então, a gente novamente primeiro instala o pacote PWR e aí depois a gente calcula as médias e o desvio padrão com base nesses dados que a gente tem aqui. E depois a gente calcula o tamanho do efeito e coloca ele sendo igual ao D de Cohen na fórmula pwr.t.test. Aí a gente coloca o nível de significância sendo igual a 5%, o poder de 80%. Aí o tipo é toSample, alternative two-sided. E o nosso N fica sendo igual a 182,45, que a gente arredonda para 783. Agora nós vamos ver um exemplo para o teste T pareado. Em um hospital, um cirurgião quer ver se a taxa metabólica é diferente em mulheres antes e depois do parto. Segundo os dados que ele já tem, a diferença média é de 0,73 e o desvio padrão é de 2,9. Dessa forma, novamente, primeiro a gente instala o pacote PWR no R e depois a gente calculou o tamanho do efeito, que aí seria o 0,73, que é a diferença média, dividido pelo desvio padrão, que é 2,9. E aí a gente coloca isso na fórmula, o D igual a esse C que a gente calculou, sendo D o D de Cohen. E aí o nível de significância novamente é de 5%, poder de 80%, o tipo paired e alternative two-sided. E dessa forma a gente encontra que o N é 125,80. E a gente arredonda isso para 126 pessoas por amostra, que seria necessário para fazer essa pesquisa. Para fazer o cálculo do tamanho da amostra através da análise de poder para a nova de uma via, a gente precisa calcular o tamanho do efeito de forma diferente. A gente usa o F de Cohen nesse caso, com as fórmulas colocadas aqui. No nosso exemplo, um pesquisador quer ver se há alguma diferença na contagem de leucócitos entre 5 tipos de imunossupressores diferentes. Considerando um tamanho de efeito de 0,25, qual seria o tamanho da amostra necessária? Então, aqui novamente a gente instala os pacotes no R e a gente usa essa fórmula pwr.nova.test, aí o K igual a 5, que é o número de grupos, e o F igual a 0,25, né, que é o tamanho do efeito que falou no exemplo. O nível de significância de 5% e o poder de 80%. Dessa forma, a gente encontra que o N necessário seria de 39,15, que a gente arredonda para 40. Então, seriam 40 pessoas por grupo que seriam necessárias. Ou seja, 200 pessoas no total. E aqui nós vamos fazer o cálculo do tamanho da amostra com base no método de análise de poder para o teste quadrado. Aqui nós também precisamos calcular o tamanho do efeito de forma diferente, e aí a fórmula é raiz quadrada de Q quadrado dividido por N vezes o número de graus de liberdade. No nosso exemplo aqui, em uma amostra de alunos, existem 7 alunos no 5º ano, 5 alunos no 6º ano, 5 alunos no 7º ano e 3 alunos no 8º ano, e o diretor quer saber se a proporção de alunos nessa escola por ano é diferente de 1 para 1 para 1 para 1. E qual o tamanho da amostra necessária? Então, primeiro a gente novamente instala o pacote PWR no R, aí depois a gente calcula o número de graus de liberdade, que no caso seria 3, né, já que a gente tem 4 grupos e tira 1. Depois a gente calcula o Q quadrado, que dá 1,6. Depois a gente calcula o tamanho do efeito, que é a variável y aqui no caso. E aí a gente coloca esse y sendo igual a w na fórmula pwr.tisc.test, né, na função aqui do R. E o número de graus de liberdade, o df igual a gl, que é o que a gente calculou anteriormente. O nível de significância é 5% e o poder de 80%. E dessa forma a gente chega num N de 408, que a gente arredonda para 409. Agora, para calcular o tamanho da amostra com base no método de análise de poder para correlação, a gente calcula o tamanho do efeito como sendo igual ao R, que é o coeficiente de correlação. E no nosso exemplo aqui, nós temos um pesquisador que quer ver se existe uma correlação entre a altura e o peso de mulheres. Ele já tem alguns dados de 5 mulheres com alturas de 178, 166, 172, 186 e 182 centímetros. E os pesos delas são 165, 139, 257, 225 e 196 libras. E aí, qual seria o tamanho de amostra necessário? Então, novamente, a gente instala o pacote PWR no R, depois a gente faz vetores com os valores das alturas e do peso, depois a gente calcula a correlação entre os valores das alturas e dos pesos, que dá 0,37,
E aí a gente faz, né, uma variável r sendo igual a 0,37 e depois coloca isso na função pwr.r.teste e a gente coloca o r igual ao r que a gente colocou aqui atrás e o nível de significância de 5% e o poder de 80%. Dessa forma, a gente chega num tamanho de amostra, né, um N de 54,19 que a gente arredonda para 55. Agora vamos falar sobre o método da equação de recursos. Ele é baseado na lei de rendimentos decrescentes e a gente utiliza ele quando não dá para a gente assumir o desvio padrão e o tamanho do efeito, o sinal. A gente também usa ele em pesquisas mais exploratórias, onde a gente só quer, por exemplo, ver se existe alguma diferença. A gente também utiliza ele quando a pesquisa é muito complexa, tem muitos grupos e também possíveis interações. Outro caso em que a gente usa é quando tem muitas características que a gente está medindo na pesquisa e não dá para considerar uma como mais importante. Para a gente utilizar a equação de recursos, a gente precisa estimar o E, que é o número de graus de liberdade na nova. Então, o E é o número total de indivíduos menos o número total de grupos. E o E deve ficar no intervalo entre 10 e 20, mas isso pode variar em alguns casos. Isso porque, em geral, se o E for menor que 10 e aumentar o número de indivíduos, aumenta a chance da gente ter um resultado significativo. Mas se o E for maior que 20 e a gente aumentar o número de indivíduos, a gente não aumenta essa chance, então não traz mais nenhum benefício. Agora eu vou falar como a gente calcula o tamanho da amostra através do método da equação de recursos, quando a gente vai fazer uma comparação de grupos. Nele, o N, os graus de liberdade, é igual ao número total de indivíduos na pesquisa, menos o número de grupos, e isso é igual ao número de cada amostra, vezes o número de grupos, menos o número de grupos. Então, dessa forma, o N, que é o número de indivíduos em cada grupo, é igual ao E, que é o número de graus de liberdade da nova, dividido por K, que é o número total de grupos, e aí essa divisão mais 1. E como eu falei, né, o N é o número total de sujeitos, o N maiúsculo, K é o número de grupos, N minúsculo o número de sujeitos por grupo, e E o número de graus de liberdade. Dessa forma, para a gente saber o N mínimo e máximo, é só a gente substituir na equação o E por 10 e por 20, respectivamente. Então, o número mínimo de indivíduos em cada amostra é 10 dividido por K mais 1. E o número máximo, 20 dividido por K mais 1. E para a gente saber o número total mínimo e máximo de indivíduos que a gente vai ter na pesquisa, a gente multiplica por K esse valor que a gente chegou. Então, o N total mínimo é igual ao número de indivíduos em cada amostra vezes o K, que é o número de grupos, e o N máximo é igual ao número de indivíduos em cada amostra vezes o K, que é o número de grupos. E essa fórmula é feita para a nova de uma via, mas também se aplica para o teste T independente com dois grupos. E nesse caso, a gente usa o K igual a 2. Agora nós vamos ver um exemplo de como calcular o tamanho da amostra, um estudo que vai fazer comparação de grupos através do método da equação de recursos. O nosso exemplo é um estudo que quer comparar o tamanho de um tumor no cérebro de animais antes e depois de um tratamento. Essa comparação vai ser feita em centímetros e vão ter dois tipos de tratamentos diferentes, A e B, e também vamos ter um grupo controle, o grupo C. Dessa forma, o N mínimo é igual a 10, que é o valor mínimo do E, dividido por 3, que é o número de grupos, mais 1, que dá 4,3. Quando a gente calcula esse número mínimo, a gente arredonda para cima, então fica 5 animais por grupo. E dessa forma, o número total de indivíduos que a gente vai precisar nessa pesquisa é de 15 animais, que é o 5 vezes 3, que é o número de grupos. O N máximo vai ser 20, que é o número máximo do E, dividido por 3, que é o número de grupos, mais 1, que dá 7,7. E quando a gente calcula o número máximo, a gente arredonda para baixo, então fica 7 animais por grupo. Dessa forma, o número total de animais máximo para a pesquisa é de 7 vezes 3, que dá 21 animais no total. Agora nós vamos ver como calcular o tamanho da amostra
quando a gente só tem um grupo e tira medidas repetidas desse grupo, através do método da equação de recursos. Dessa forma, a gente só tem o N total, já que a gente só tem um grupo, então não tem o número de indivíduos por grupo, já que é a mesma coisa que o N total. Dessa forma, o E, que é o número de graus de liberdade, é igual a N menos 1 vezes R, sendo R o número de medidas que a gente vai ter repetidas, menos 1. E aí, o N fica igual a E dividido por R menos 1, mais 1. Sendo assim, o N mínimo é igual a 10 dividido por R menos 1, mais 1. E o N máximo igual a 20 dividido por R menos 1, mais 1. E é importante lembrar que nos experimentos em que os animais são sacrificados a cada repetição, o N deve ser multiplicado por R. E a fórmula é feita para a nova de medidas repetidas. Agora vamos ver um exemplo desse caso. Nesse exemplo, nós temos um experimento que quer avaliar o efeito de um tratamento em tumores cerebrais em animais ao longo de 4 intervalos no tempo. No dia anterior ao tratamento, 1, 2 e 3 dias depois do tratamento. Dessa forma, o nosso N mínimo vai ser de 10 dividido por 4, que é o número de medidas repetidas que a gente tem, menos 1, aí mais 1, que dá 4,3, que é arredondado para 5 animais, já que a gente está falando do N mínimo, então vai se arredondar para cima. E o N máximo vai ser igual a 20 dividido por 4 menos 1, mais 1, que dá 7,7, que é arredondado para 7 animais. Mas, se os animais precisassem ser sacrificados a cada medida, como falado anteriormente, a gente tem que multiplicar esse N por R. Então, fica o N mínimo 5 vezes 4, que dá 20 animais, e o N máximo 7 vezes 4, que dá 28 animais. Agora, a gente vai ver como a gente calcula o tamanho da amostra quando a gente tem tanto a comparação de grupos quanto medidas repetidas. E isso, novamente, utilizando o método da equação de recursos. Nesse caso, a gente tem mais de um grupo e também são tiradas as medidas repetidas. E dessa forma, o E igual a K, que é o número de grupos, vezes N, que é o número de indivíduos por grupo, menos 1, mais K, que é o número de grupos, vezes N menos 1, aí vezes R, que é o número de medidas repetidas, menos 1. E dessa forma, fica K vezes R vezes N menos 1. E então, o N, que é o número de indivíduos por grupo, fica igual a E dividido por K vezes R mais 1. Então, o N mínimo de indivíduos por grupo é de 10 dividido por KR, isso mais 1. E o N máximo igual a 20 dividido por KR mais 1. E o número total de indivíduos no experimento mínimo é o N mínimo, que é o número de indivíduos mínimo por grupo, vezes K. E o número total máximo é o N máximo vezes K. E, novamente, nos experimentos em que os animais são sacrificados a cada repetição, o número deve ser depois multiplicado por R. E a fórmula é feita para a nova de medidas repetidas com um fator within e um fator between. E agora nós vamos ver um exemplo de como calcular o tamanho da amostra nesse caso. Aqui nós temos um experimento que quer comparar o efeito de 3 remédios diferentes, A, B e C, ao longo de 4 intervalos no tempo, no dia anterior ao tratamento e 1, 2 e 3 dias depois do tratamento, no tamanho de tumores cerebrais em animais. Dessa forma, o nosso número de indivíduos por grupo mínimo vai ser de 10 dividido por 3, que é o número de tratamentos, de grupos de tratamentos que a gente tem, vezes 4, que é o número de medidas repetidas, mais 1, que é igual a 1,8, que é arredondado para 2 animais por grupo. E o nosso número máximo de indivíduos por grupo vai ser de 20 dividido por 3 vezes 4, mais 1, que dá 2,6, que é arredondado também para 2 animais por grupo. Dessa forma, o nosso número total mínimo é igual ao nosso número total máximo, que é de 2 vezes 3, que é o número de grupos diferentes de tratamentos que a gente tem, que dá 6 animais no total. E, novamente, se os animais precisarem ser sacrificados a cada medição, o número total de animais que vai ser necessário vai ser de 6 vezes 4, que é igual a 24 animais. Outra forma da gente utilizar o método de equação de recursos é quando a gente já tem uma ideia de qual a gente queria que fosse o tamanho da amostra e queremos ver se ele está adequado.
No nosso exemplo, nós temos um pesquisador que quer fazer um experimento com 4 tipos de tratamentos diferentes e ele quer que tenha 8 animais por grupo. Então, para a gente ver se esse tamanho de amostra está de acordo com os limites da equação de recursos, que é 10 e 20, a gente calcula o E, né, que é o número de graus de liberdade. Que aí ele vai ser igual a 8, que é o número de animais por grupo, vezes 4, que é o número de grupos, isso para a gente ter o N total, menos 4, que é o número de grupos, que dá 32 menos 4, que é igual a 28. Como o E máximo deve ser 20, o número de animais por grupo está alto demais, já que o E ficou 28. Para a gente deixar menor que o máximo, a gente pode calcular qual seria o número máximo de animais por grupo, que para o E ser no máximo 20. Então, a gente faz que o N minúsculo, que é o número de animais por grupo, é igual a 20 dividido por K, que é o número de grupos, mais 1. Que aí é igual a 20 dividido por 4 mais 1, que dá 6 animais por grupo. Dessa forma, o E fica igual a 6 vezes 4 menos 4, que dá 24 menos 4, que é igual a 20. E dessa forma, fica dentro do intervalo aceitável. E aqui nós temos uma tabela com as fórmulas que a gente utilizou para calcular os tamanhos de amostra, dependendo do design, utilizando o método da equação de recursos. E vocês podem consultar a tabela depois, se vocês quiserem. Depois que a gente calcula o tamanho das amostras que a gente precisa para a nossa pesquisa, é importante também fazer uma correção desse tamanho de amostra. Isso porque em pesquisas com animais, por exemplo, os animais podem acabar morrendo no meio da pesquisa. Em pesquisas com seres humanos também pode acontecer alguma fatalidade, mas principalmente alguns participantes podem escolher deixar de participar da sua pesquisa. E isso pode acabar afetando o seu tamanho da amostra e, consequentemente, a sua pesquisa e tirar o poder estatístico da sua pesquisa. Dessa forma, é importante fazer essa correção. Então, por exemplo, se você espera que 10% dos animais, assim, no máximo, morram, ou que 10% dos participantes possam sair da pesquisa, você estima isso, então você vai corrigir o tamanho da amostra de acordo com isso. E você calcula o tamanho da amostra corrigindo, sendo igual ao tamanho da amostra dividido por 1 menos a porcentagem esperada, né, de fatalidades ou de pessoas que saíram da pesquisa, dividido por 100. E com esse cálculo você consegue chegar nesse tamanho de amostra corrigido. E aqui nós temos um exemplo de como calcular essa correção. Então, nós temos aqui uma pesquisa em que o tamanho da amostra calculada é de 9 animais por grupo e se espera que até 10% dos animais morram. Dessa forma, o tamanho da amostra corrigido deve ser de 9, que é o número de animais por grupo, dividido por 1 menos 10, que é a porcentagem máxima que se espera de animais que morram, dividido por 100, o que vai ser igual a 9 dividido por 0,9, que dá 10. Então, o número de animais por grupo deve ser igual a 10, e dessa forma nós temos o tamanho da amostra corrigido. E aqui nós vimos como calcular o tamanho de amostra com base em alguns métodos no R, mas também existem outros softwares e sites para cálculo de tamanho de amostra. Um deles bastante utilizado é o GPower, também tem o Statistica, o Statistical Package for Social Science, e também tem esse outro site aqui que também é bem interessante fazer esse cálculo, mas também existem muitos outros que vocês podem pesquisar. E aqui estão as referências que eu utilizei para montar a aula. Eu espero que vocês tenham gostado, que tenham ficado claro, mas qualquer coisa podem entrar em contato. E muito obrigada!